Esta é a 5ª temporada do Desafio Profissão, um programa da equipe de orientação profissional do curso de Psicologia da PUC de São Paulo, do NASCE Orientação Vocacional e da TV PUC. E agora conversaremos sobre um profissional da engenharia específico, um engenheiro de tráfego. Para isso, temos aqui o Fernando Salvador, que é engenheiro civil de formação, foi gerente de pesquisas e normas do CET de São Paulo, foi coordenador técnico dos projetos de sinalização do metrô em São Paulo, foi engenheiro de tráfego em Campo Limpo Paulista, assessor na diretoria de tráfego em Jundiaí e atualmente é coordenador de projetos e contratos na Transum. Eu agradeço a sua presença. Eu que agradeço o convite. E podemos começar com um caso, uma situação inusitada, até engraçada, do trabalho do engenheiro de tráfego. Pois é, Silvio. Atualmente, o pessoal lembra da engenharia de tráfego quando está tudo congestionado, quando quando o trânsito não anda, não flui. E eu costumo dizer que a análise a ser feita pela engenharia de tráfego ou pelo engenheiro é quando você vai entrar na prefeitura para aprovar um loteamento, entendeu? Quando você vai fazer as ruas, integrar o loteamento que você está fazendo com os bairros lindeiros, entendeu? Porque depois que você fez a rua com aquela largura, aí para você, às vezes, tentar melhorar, a coisa fica muito cara, muito onerosa, né? A engenharia de tráfego, ela começou a ser trabalhada, operada aqui em São Paulo na década de 70, porque o metrô, a companhia do metropolitano, quando fez a linha norte e sul, eu lembro, eles chegavam nas avenidas, Jabaquara, Domingos de Moraes, fechavam e faziam a estação. Se vire, entendeu? Quem passava ali ia ter que dar volta, não tinha um estudo prévio e que definisse um novo corredor, essas coisas todas, entendeu? Visto que as obras eram demoradas, né? Não era obra de um mês, eram de anos. Então, dentro da companhia do metrô, começou a ser montada uma equipe para fazer a implantação da linha leste-oeste. Entendeu? Então eles começaram, que ia mexer com a Radial Leste, com o Vale do Engabaú, Praça da República, a Rua das Palmeiras, ali na Santa Cecília. Então ia ser um banzé, digamos assim, né? Então começaram a estudar. Então essa equipe foi oferecida para o prefeito, que era o Olavo Setúbal, para ele criar a CET. E aí nasceu a CET, porque antes tinha o DSV, Sim. que é um órgão da prefeitura, existe até hoje, né? E com isso a engenharia de tráfego começou a estudar. E São Paulo sentiu muito esse início de operação da CET, nessa parte de engenharia de tráfego, porque como não tinha nada, aí começou a fazer esses vários estudos, entendeu? Naquela ocasião, e os resultados apareceram. Ou seja, o tráfego fluía... Começou a fluir. E aí começou uma hora, por exemplo, não está fluindo mais, então vamos fazer o rodízio, sei lá. Isso também é uma proposta do engenheiro de tráfego, é isso? Uma proposta que foi estudada, né? Então faz restrição para caminhão só entra no... Entendeu? Então você começa... No começo vale tudo, né? Você inaugurou um bairro, vale tudo. Você chega na esquina, você pode virar para a esquerda, para em frente, tudo vale. Só que aí começa a dar problema, ou atropela, ou bate. Bom, então vamos ver o que está acontecendo. Esse vamos ver o que está acontecendo, que é o que eu costumo dizer, que onde eu estou trabalhando hoje, é um escritório de projetos e a gente pratica a engenharia. Não tem eu acho que vai ficar bom, eu acho que vai ser assim, vai assado, entendeu? Mas existem modelos internacionalmente definidos ou não? Tem.
A gente, o escritório utiliza um software alemão que chama-se Lisa+, e ele é um software de simulação. Então, você começa com o quê? Você vai estudar qualquer cidade, pode ser... grande, pequena, grande, média. pequena, qualquer coisa. Você vai estudar. Então, você define aonde você vai fazer uma contagem. E essa contagem, quando eu fui da CET, inclusive, que você mencionou, a gente tinha estagiário que ficava na esquina contando 4 horas na pranchetinha, todo uma mundo coisa, e ainda viu. parece que continua, entendeu? Hoje mesmo? não, hoje o certo seria você encontrar, você filma, inclusive ele mostra para você outros detalhes que você, no horário que você estava ali vendo o cruzamento, você não notou, por exemplo. Depois você vai no escritório, você passa o filme e você faz a tabulação daquela 24 horas, 48, depende do que você quer fazer. Entendeu? Então, a partir daí, você tem a proporção de auto que passa, de moto, de caminhão, entendeu? De ônibus, entendeu? Você pode até fazer, você pode usar até essa filmagem assim, para fazer um entra e sai num terminal, por exemplo, para você ver pela placa do veículo quantas vezes ele está entrando. Você pode usar essa filmagem para qualquer estudo que você vai fazer. Ah, se eu quero estudar táxi, então você foca só para ver táxi, entendeu? Então a gente pratica engenharia, como eu estava dizendo. Então a partir disso aí, desse levantamento, você tem a planta digital do cruzamento da cidade, ali do trecho do bairro que você está estudando. E aí você transfere todas essas informações que ele coletou de tantos ônibus, tantos caminhões. Aqui entra, nessa rua entra, ele põe cor assim. Então aqui, ele faz uma pesquisa OD. Aqui entra 20 carros, 10 vão para cá e vai em frente. Então ele lança tudo isso. Se tem ônibus, ele põe o comprimento do ônibus, caminhão também, você põe o comprimento do caminhão. Tem semáforo, ele põe o tempo semafórico atual. É proibido estacionar, ele considera, é permitido, ele põe carrinho parado, entendeu? E aí você põe para rodar, por exemplo. Então, o que você vai fazer? Primeira alternativa, vamos mexer no semáforo. Então, você mexe no simulador, você não precisa fazer nada na rua. Quando você for para a rua, você já leva o estudo acabado. Certo. Você entendeu? Você leva acabado. Essa aqui é a melhor solução para esse cruzamento, para essa área, só mexendo em programação semafórica. Entendeu? Nós estamos fazendo, para você ter uma ideia, nós estamos fazendo um estudo numa cidade do interior, onde o prefeito, é uma rotatória grande, o prefeito queria fazer um viaduto, bem no meio da rotatória. E a gente fez uma alternativa, no caso eu que rabisco, é outra coisa também que é meio estilo antigo isso que eu faço, né? Porque hoje todo mundo usa o AutoCAD. Só que o AutoCAD, pelo tamanho da tela que você não consegue ver uma avenida, por exemplo, que nem a Sumaré, aí de baixo. Você vê só um cruzamento, você não vê ao longo dela. E eu já faço para mostrar principalmente para secretário de mobilidade das cidades, prefeitos, para ele ter noção da avenida toda, senão ele nem sabe o que, digamos, quando a gente é contratado, a gente mostra para ele, olha, você vai receber projeto assim, você vai... Porque eles não têm ideia, porque a maioria, Silvio, das prefeituras não investe em pôr um engenheiro, um arquiteto, que até às vezes é mais indicado pelo fato de ele ter feito ele é urbanista, né? Entendeu? Então urbanista, sabe, tem que ter essa visão, tem até mais, eu acho, preparo que um engenheiro civil até, entendeu? Mas eles não investem nessa... A não ser que tenha um congestionamento monstro e as pessoas reclamem. Aí começa a fazer alguma coisa. Aí começa a fazer. Mas isso, se você for para qualquer cidade do interior aí do Brasil, capital, 6 horas da tarde, todas param.
entendeu? E como a gente é da área, e você começa, às vezes viaja, não sei o que, você começa, e tem soluções, Silvio, que são muito baratas, entendeu? Não tem, nem todas são fazer um viaduto. Essa da cidade do interior que eu estava te falando, que o prefeito quer fazer um viaduto, a gente fez, eu fiz um conceitual, onde eu aumentei uma faixa a mais na rotatória. A rotatória tinha 2 faixas dando volta, 2 faixas, né? Tem gente que fala pista, mas é faixa, 2 faixas. Eu peguei, aumentei uma e coloquei o ônibus na direita, corredor de ônibus. Pusemos para simular, resolveu o problema. Entendeu? Então você não precisa, claro, tem uma obrinha, tem, né? Mas é muito inferior ao preço do viaduto. Sim, mas vamos falar da política, mas para o prefeito o viaduto chama atenção. Chama. Uma obra, põe a placa. Com certeza. Você tem essa interferência política no seu trabalho? Tem. Tem. Eu nunca esqueço, quando eu estava em Jundiaí, o secretário era o Roberto Scaringella, que foi presidente da CET, tudo. E eu acompanhava ele como secretário em reuniões e a população falava, poxa, mas você é de São Paulo, o que você veio fazer? Eles não, né? Tem muita cidade que é assim. Você vem fazer o que aqui em Jundiaí? Você nem conhece a cidade, né? E ele falava, não, a engenharia que eu vou praticar, eu pratico aqui, pratico em São Paulo, onde você quiser, a engenharia é a mesma, entendeu? E atualmente, nesses contratos que o escritório tem, eu costumo dizer o seguinte, é muito confortável a gente ser de fora, porque eu não sei se naquela rua que eu vou, que é a melhor resposta técnica, se mora o prefeito, se mora um ministro, sei lá quem é que mora. A gente chega e fala, olha, a melhor solução é jogar o tráfego nessa rua aqui, tirar dupla mão, fazer mão única. Aí eles resolvem, entendeu? Você pode até bater o pé, que a outra pode ser isso ou aquilo, e não é só problema político, né, Silvio? Teve uma outra cidade que o dono de um posto de gasolina achou que ele estava sendo prejudicado, porque a gente inverteu a entrada da cidade, e o prefeito pediu para a gente alterar, não ficou a melhor solução, mas o prefeito pediu, sabe, você tem que... Então você tem essa interferência, nem sempre a técnica prepondera. Né? Você tem uma negociação... Não, nem sempre. Você tem a técnica, mas depois quem resolve são eles, né? Claro, eles estão com poderes. Eles que estão, entendeu? Então, geralmente, é por aí que sai. E quando as cidades hoje demandam um trabalho... primeiro, as cidades, os municípios brasileiros têm um cargo de engenheiro de tráfego nos seus tráfego, não confunda com tráfico. Tem engenheiro de tráfego como seu quadro ou não? Geralmente, você citou que eu trabalhei em Campo Limpo, lá eu prestei concurso, foi quando eu saí da CET, e lá era engenheiro civil, para trabalhar no tráfego, no trânsito, na diretoria de trânsito, entendeu? Mas, no geral, não é assim específico com curso de graduação ou de especialização em tráfego. Geralmente é engenheiro, entendeu? Tanto que você pode trabalhar lá, pode trabalhar em obras, tal, fica a critério. Mas, no caso de Campo Limpo, era engenheiro na diretoria de trânsito. Mas hoje, você trabalhando numa firma, numa empresa que presta serviço nessa área, você observa que os municípios não têm este profissional. Não tem. Não tem. Não tem. Hoje, já há muito tempo, né? Eu diria que os prefeitos investem em contratação de agentes de trânsito, que não deixa de ser um mau negócio, né? Porque toda cidade tem o seu desfile de 7 de setembro, Dia do Trabalho, Carnaval. Dia do município. Entendeu? Então, esses eventos ocorrem no leito viário, né?
E se não tiver gente com um pouco de formação para você cuidar disso, né? A população fica também desorientada, fica chato, desagradável para a prefeitura, para a estrutura municipal, acontecer um acidente num evento desse, entendeu? Então, o agente de trânsito, além de ser aplicador de multa, aplicador de autuações, né? O nome oficial. Ele ajuda nesse outro aspecto de fazer a cidade andar. Mas é difícil você ver uma cidade assim que tem uma estrutura, né? Tem uma estrutura já com engenharia, com essa parte de planejamento. E é ele também que estabelece a velocidade nas rodovias? Isso aí, Silvio, é o seguinte, a gente como engenheiro de tráfego, a nossa bíblia é o código. De trânsito. De trânsito, entendeu? É o código. E no código já está definido avenida com 3 faixas, urbana ou rodovia, é urbana. Tem entradas, quantos metros que tem, sabe? Então, ela já classifica, já pré-classifica uma via que você vai ver, vai regulamentar a velocidade, tá? Ela já classifica. Então, às vezes tem lá ou 60 ou 70 e você vê qual é a que melhor, entendeu? Então, mas aqui em São Paulo, por exemplo, tivemos... Tudo é o código, não, tudo é o código. Sim, mas em São Paulo, vamos pegar nas marginais, o governo anterior do Haddad, né, prefeito Haddad, ele diminuiu muito a velocidade nas marginais. Sim, né? Sim. Isto, segundo ele, foi feito em cima de estudos, né? Sim. E o novo prefeito alterou isso, quer dizer, é o prefeito que chamega, que determina isso. A autoridade máxima, né, do município é o prefeito, né? Ele deve ter conversado com o pessoal da CET e fecharam nessa velocidade. E olha, eu circulo ali e eu acho que ficou confortável, sabe? Eu acho que ficou confortável. Mas aumentou o número de mortes, segundo algumas estatísticas, né? Parece que sim. Parece que sim. E esse foi o grande argumento. Olha, Silvio, quando eu fui dessa parte de acidentes na CET, realmente o campeão de audiência sempre foi Marginal Tietê e Pinheiros, entendeu? Mas esse é um outro problema, não que hoje, não sei como é que está hoje, mas vou te falar naquela época que eu trabalhava nisso. O boletim de ocorrência, ele tem assim uma visão mais policial da coisa. Então era comum você pegar uma ocorrência na Marginal Tietê, naquela época não tinha, por exemplo, 3 pistas como tem hoje. Tem a local, a do meio e a expressa. Então você não sabia se era no sentido Lapa-Penha, Penha-Lapa, se era na pista expressa ou na pista local. Hoje tem mais uma, entendeu? Então fica muito difícil de você mapear. Não é que eu estou duvidando que não houve acidente, deve ter ocorrido, claro, entendeu? Mas às vezes fica difícil de você atuar, né? Porque você tem uma preparação, inclusive, é um curso que a gente fez na ocasião. Você pega e você vai para o acidente, isso baseado no BO, por isso que o BO tem que ter essa visão um pouco melhor, aprimorar melhor a localização, a hora do fato. Aí você vai lá no mesmo dia, mesma hora, aí você vê que o sol está se pondo lá e está ofuscando quem está aqui. E aí você não enxerga o grupo focal do semáforo, entendeu? Então você tem que se posicionar como se fosse, para entender o porquê que houve o acidente. Entendeu? Então, mas isso é a partir do mapeamento que você faz, né? Desse levantamento de dados que é uma coisa, aqui em São Paulo é um batalhão de gente que faz isso e é o mínimo que você tem que ter para saber quantos carros passam e para estudar um lugar, quantos carros passam e quantos acidentes tiveram, entendeu? É o que você precisa saber. E aí surgem as propostas, aí uma mão só, põe um semáforo, uma rotatória. Sim. Né? O nosso prefeito aqui agora está inundando de rotatória, né? Principalmente os jardins, né? Jardim Europa, Jardim... E eu não sei se isso é fruto de estudo ou é promessa de campanha.
Eu também, não, falar a verdade para você, não é meu caminho e eu rotatória funciona bem com baixo, quando ela tem um diâmetro, não precisa ser uma campo de bagatelle que tem ali igual no AMB, mas não pode ser uma coisa muito minúscula que aí não funciona, entendeu? E existe, uma das coisas que o escritório lá é especializado em semaforizar a rotatória. Depois que você faz essa contagem veicular de quantos chegam, tudo, você semaforiza e põe no simulador e fica uma coisa, sabe, funciona bem ou não funciona. Mas isso tudo é muito bom, Silvio, essa tecnologia, que você não fica fazendo tentativa na rua, no local, entendeu? Você faz no escritório, ali no simulador, e depois você vê o resultado. Mas esse simulador serve na Alemanha ou serve aqui? Qualquer lugar. Qualquer lugar. Qualquer lugar. Isso, inclusive, se você não é só para isso, mas ele te fala se vale a pena você colocar um semáforo, qual é o melhor tempo daquele cruzamento para horário de pico da manhã, entendeu? Você vai conversando com ele vai te dando esses retornos, entendeu? E você vai... É o que eu te falo, hoje em dia, com esses controladores semafóricos que existem e mais modernos, o mais moderno, que é padrão que você conhece lá, padrão europeu, por exemplo, a hora que você passou num cruzamento aqui, você está indo para o próximo. A hora que passou aqui, ele já está medindo aqui e já avisa para o próximo, ó, está passando X carros, vai chegar no teu aí. Ele pensa em área e ele já avisa na frente. Então, é um corredor de ônibus, o ônibus emite um sinal, dá preferência para ele passa, sabe, não espera o semáforo. Tem toda essa tecnologia, mas é uma tecnologia cara e que você tem que ter a mão de obra, não é com um agente de trânsito que você vai programar um semáforo desse, entendeu? Sim. Isso aí é um computador, entendeu? Então, é onde faz falta a mão de obra especializada, que nem eu estou te falando, do engenheiro, entendeu? Que tenha uma formação específica para isso, porque também não é todo mundo que sabe fazer uma programação. O mercado, essa parte de licitação, quando as prefeituras fazem compras, geralmente é o preço mais baixo e tem muita coisa... essas licitações de preço mais baixo são complicadas, né? Muito complicadas, entendeu? Depois comprou e aí você tem aquilo que você tem que usar. Tem que usar. Então, vamos falar um pouco, não sei se você já entrou no assunto, do mercado de trabalho, da área de trabalho. Você considera que há demanda, quer dizer, para esse profissional no mercado brasileiro? Muito. Eu, quando mudou o código em 88, se não me engano, né? Eu achei que fosse haver uma explosão de interesse do Brasil afora aí para pegar engenheiro de tráfego, tudo, entendeu? Mas não, porque é político isso aí, né? O que eu posso te dizer é isso. Demanda tem. Quer dizer, as cidades precisam. Precisam. Com certeza precisam. Mas não investem. Não. Já estão sensibilizadas ainda. Entendeu? E mesmo quando tem a necessidade, por exemplo, hoje em dia, para uma cidade arrumar dinheiro no Ministério das Cidades, ele tem que ter plano de mobilidade e plano de transporte. Nem assim, sabe, eles se dispõem a ter um estudo, sabe? Então tem muita gente na praça também que não só essa parte de projeto, mas de plano, que faz também assim só para atender a legislação, digamos assim. Não faz um estudo aprofundado no transporte, entendeu? De contar, ver direitinho as linhas, entendeu? Fazer para que tenha um mapeamento, uma coisa clara do que é o transporte no município. O condomínio também, ele contrata, não? Contrata.
nós sabemos de alguns condomínios que tem trânsito para sair ou para entrar, dependendo da hora. Contrata. A gente, ou em grandes shoppings. Sim, sim. A gente classifica como polo gerador, não só shoppings, né? Grandes empreendimentos que têm um movimento aí, existe. A gente, inclusive, força as cidades a terem isso, porque é um jeito deles anteciparem uma possível congestionamento na porta do empreendimento, entendeu? Então você já antecipa. Vai ter um loteamento grande, você já faz o estudo, existe você tem umas regras aí que, em função do número de lotes, vai ter não sei, o número de carros, de veículos, entrada e saída na manhã, e você estuda e já fala, ó, aqui precisa pôr no semáforo, aqui precisa largar, aqui, sabe? Isso na porta, do lado de fora, com certeza. Do lado de dentro, quando a gente é chamado, a gente também estuda, né? Nessa parte de loteamento, tem uma cidade que a gente melhorou o loteamento do empreendedor, ele ganhou lotes a mais, entendeu? Sei. Porque tinha umas avenidas, umas ligações, uma largura que não havia necessidade, entendeu? Então você entra em contato na prefeitura, na parte de planejamento, vê que dá para diminuir um pouco a rua, que não há necessidade de ser tão larga, e o empreendedor ganhou mais área para fazer lote. As cidades têm um código de obras que já, pelo menos no papel, dizem, você não pode pensar só no empreendimento, mas o que vai causar urbanisticamente todo o entorno, né? O entorno, você tem que prever isso aí. Muito bem. Eu agradeço as suas contribuições e até o próximo Desafio Profissão.